O primeiro encontro proporciona assistência à comunidade através do Projeto Família e Projeto Gestante. Boa noite. Que Jesus abençoe os nossos propósitos do bem e o nosso esforço que empreendemos em nos melhorar como pessoa. É com muita alegria que novamente estou aqui nessa casa, aceitando o convite dos nossos irmãos aqui, Carol, para trazer a vocês o tema que vocês já devem ter visto, sobre o que eu vou falar na noite de hoje. E como no problema de tela ali, escondeu uma frase, está escrito assim: chega de tristeza, porque chegou a depressão. E aí eu vou explicar hoje, durante a nossa conversa, qual é a diferença que existe entre tristeza e depressão. Porque muitas pessoas dizem que o depressivo é uma pessoa triste, né? Então vamos lá. Esse tema, depressão, eu particularmente acredito que se trata de um assunto bastante importante, um assunto bastante pertinente, atual, necessário, em função até do número sempre crescente de pessoas que a gente conhece que estão sendo vítimas dessa doença, dessa patologia. A própria OMS reconhece que no ano de 2025, 2026, a depressão vai ser a primeira doença que vai causar maior transtorno na população, afastamento do trabalho, aposentadoria. Hoje em dia o INSS nem aposenta mais por depressão, mas é uma patologia preocupante. E ao longo hoje da nossa conversa, eu vou trazer um outro olhar sobre essa patologia, sobre a depressão. Eu não vou desconsiderar o olhar tradicional da medicina tradicional, mecanicista, mas eu vou acrescentar mais informações a respeito dessa doença. E eu já, para quem não me conhece, eu sou o Davidson, eu sou psicólogo, eu trabalho com terapia de vidas passadas e eu escrevi já 2 livros. O primeiro se chama O Disfarce da Memória, em que eu apresento essa temática da terapia de vidas passadas e apresento também vários pontos importantes que consideram a possibilidade da reencarnação como prova científica, porque a terapia de vidas passadas é uma abordagem psicoterápica que se baseia nas vidas passadas, na reencarnação. O segundo livro que eu escrevi se chama A Escolha do Amor. Inclusive eu fiz o lançamento desse livro aqui também, quando eu publiquei ele em 2010, há 12 anos, eu fiz o lançamento aqui. E esse livro, A Escolha do Amor, ele trata do diálogos que a gente mantinha com os espíritos nas reuniões mediúnicas, nas reuniões também conhecidas como reuniões de desobsessão. Então, durante um período, eu gravava esses diálogos, essas conversas com esses espíritos, e esse livro são 12 histórias, vamos dizer assim, histórias que os espíritos contaram. E eu lancei recentemente o terceiro livro, que se chama Demônios ou Hormônios? Ansiedade e depressão sobre a ótica das vidas passadas. Vocês notem bem que o título contém uma interrogação, ou seja, eu estou perguntando: são demônios ou são hormônios? E qual a razão desse título? Eu vou rapidamente explicar o motivo de eu ter escolhido esse título do livro. A maioria das pessoas acreditam que a depressão é uma doença nova, uma depressão dos tempos atuais, em virtude dessa sociedade acelerada, a necessidade de sucesso,
de aquisição de coisas materiais, o progresso. Então, por conta desse aceleramento, dessa corrida social em qual nós vivemos nos dias de hoje, as pessoas acham que a depressão surgiu por conta disso. Não. A depressão é uma doença muito antiga. No século XVIII, século XIX, a depressão era conhecida como melancolia. Tanto que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem um item lá, até pequeno, meia página, que fala sobre a melancolia. E se vocês tiverem curiosidade, quando vocês chegarem em casa hoje, vocês podem abrir o Evangelho, capítulo 5, leiam esse item da melancolia, e vocês vejam lá se tem alguma relação com o que eu vou falar hoje aqui para vocês sobre a doença. Então, no século XVIII e XIX era conhecido como melancolia, e no século VI, lá no ano 500 e pouco, o Papa Gregório Magno foi quem instituiu os 7 pecados capitais. E, não sei se vocês sabem, uma curiosidade, um desses pecados capitais foi acrescentado lá na súmula oficial, levando em consideração o comportamento do indivíduo depressivo, que já existia naquela época a depressão. Então, as pessoas naquela época não conseguiram entender por qual motivo uma pessoa que tinha um emprego, um trabalho, que tinha uma família, ou seja, que tinha tudo para ser feliz, por qual motivo ela apresentava aquele traço de comportamento, de personalidade. Por que ele se mantinha isolado? Por que ele perdia o interesse e o prazer com as coisas da vida? Por que ele tinha dificuldade de interação social com as pessoas? Por que ele era tão amargo, tão ranzinza? Então eles não entendiam por que aquela pessoa tinha aquele tipo de comportamento. Um comportamento típico da pessoa depressiva. Comportamento esse igual até nos dias de hoje. Então, naquela época, eles não tinham essa informação, não sabiam por que a pessoa agia daquela forma. Então, um dos pecados capitais foi inserido ali na lista oficial, pelo Papa Gregório Magno, levando em consideração o comportamento do depressivo. Vocês conhecem os 7 pecados capitais? A gente tem assim uma ascendência católica, né? Muitos de nós já perambulamos pelas igrejas, né? Já fomos batizados, crismados, nos confessávamos, né? E os 7 pecados capitais, né, segundo a teologia católica, né, considera que em cada pecado existe um demônio correspondente. Os 7 pecados capitais, se a minha memória não falhar, gula, avareza, inveja, preguiça, orgulho, luxúria, falta um, né? Eu falei os 7, acho que eu falei os 7. Então, um desses pecados foi colocado ali por causa da depressão, que é o pecado da preguiça. Mas tu imagina, a quem será vai considerar a preguiça como um pecado, né? Então, naquela época, como eles não entendiam muito bem o motivo pelo qual a pessoa possuía aquele tipo de comportamento depressivo, eles acreditavam, a partir de então, que aquela pessoa estava sendo possuída pelo pecado da preguiça. E assim seguiu-se por muitos séculos, acreditando-se, né, nesse viés, nesse olhar. E aí foi a sociedade, a humanidade foi progredindo, aí veio a época do Renascimento, e no ano de 1793, após a queda da Bastilha, da Revolução Francesa, quando a gente considera assim que se inaugurou assim um momento assim diferente da humanidade, quando começaram a surgir as pesquisas científicas, o olhar científico sobre a natureza, sobre a cosmologia,
Foi quando, por exemplo, Galileu Galilei considerou, através da observação, através de um telescópio rudimentar naquela época, é claro, mas ele considerou que, na verdade, olha, não é a Terra o centro do universo, como se acreditavam até naquela época. Não, na verdade, a Terra é mais um planetazinho aí. Considerava-se, então, a visão heliocêntrica, que o Sol que seria o centro do universo, e não a Terra. Teoria geocêntrica. Então, a partir desse momento, onde foi crescendo o conhecimento científico, e após a Revolução Francesa, no ano de 1796, um indivíduo lá muito importante na cidade de Paris, dentro da igreja de Notre-Dame, após lá uma preleção do sacerdote, esse sujeito se levanta e diz assim: a partir de hoje, nós não precisamos mais de Deus. Tudo que nós agora vamos acreditar está na linha da ciência. E a partir de então, inaugurou-se um outro momento do pensamento humano, quando surgiu então o conhecimento científico através das pesquisas que foram realizadas. E aí então, no século XIX, no século XX, com o descobrimento dos equipamentos que possibilitavam investigar a intimidade do nosso organismo biológico, que foi possível conhecer o funcionamento do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, quando descobriram a existência dos hormônios que controlam a nossa natureza emocional, então a partir daí descobriu-se que, na verdade, a depressão não estaria relacionado aos demônios, mas sim aos hormônios, porque verificou-se que pessoas depressivas apresentavam uma desconfiguração na produção de certos hormônios cerebrais, principalmente a serotonina, que é o principal hormônio que está relacionado ao nosso humor. A gente chama de hormônios serotoninérgicos, que são vários hormônios que compõem esse processo de regulação do nosso humor. Estamos felizes, estamos tristes, estamos com raiva, estamos em paz. Então descobriu-se, a ciência, através das pesquisas científicas, descobriu-se então que as pessoas depressivas tinham essa deficiência na produção desses hormônios humorais, principalmente a serotonina, que é o principal hormônio que está relacionado a isso. Então, concluiu-se a partir daí, obviamente, um olhar científico, através de uma pesquisa séria, que a pessoa depressiva, na verdade, precisava de uma ajuda para regularizar a produção desses hormônios. Tanto que a maior parte dos hormônios, dos medicamentos antidepressivos, vão atrás da serotonina, que eles chamam dos medicamentos IMAUs, que é o ISRS, são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Então, percebeu-se que com esse medicamento a pessoa conseguia melhorar o seu humor. Então ela já saía daquele estado de crise aguda, em que ela permanecia dentro do quarto, não queria nem sair, não tinha prazer em nada, e os medicamentos começaram a produzir esse efeito positivo. Então concluiu-se a partir daí que o problema da depressão não eram mais os demônios, mas sim os hormônios. Por isso o título do livro: são demônios ou são hormônios? Aí, nesse olhar que eu vou apresentar para vocês, que eu vou explicar aqui, eu vou demonstrar para vocês, passo a passo, que na verdade não são nem demônios e nem hormônios. Se existe alguma relação com a produção de hormônios no nosso cérebro que provoca a depressão, eles não são a causa, porque existe algo que está por trás disso.
Porque eu não estou desconsiderando de forma nenhuma esse olhar da ciência, esse olhar da medicina tradicional, organicista. Não estou desconsiderando, realmente existe isso, mas eu estou apresentando um outro olhar, ou seja, estou como se fosse ampliando esse olhar, mostrando que existe algo a mais atrás disso. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, certo? Muito bem. Foi feita uma pesquisa no Canadá que envolveu vários profissionais da área da saúde, e essa pesquisa, olha só, demonstrou o seguinte: 60% das pessoas são depressivas, 30% são ansiosas e apenas 10% é saudável. Ou seja, 60% são depressivos, estão presos no passado. Não entendeu isso aí? 30% são ansiosos, estão presos no futuro. E apenas 10% está aqui, no presente. Se a gente considerar que aqui tem, por exemplo, umas 40 pessoas, né, mais ou menos, então vamos dizer assim, 40 pessoas, 10% dá 4. Dessas 40, somente 10 estão aqui. Porque assim, o depressivo ele fica ruminando questões do passado, aquela mágoa, aquela irritação, aquela indiferença. O ansioso, ele quer antecipar o futuro. O ansioso é como se ele quisesse resolver as coisas do amanhã no hoje. Ele não consegue. O depressivo, ele não consegue resolver seu passado. O ansioso não consegue tratar do futuro. E eles acabam ficando doentes. Por quê? Eu vou falar aqui da depressão hoje, não como uma doença, uma patologia orgânica, mas eu vou falar aqui hoje da depressão como um traço de personalidade. Ou seja, o depressivo ele tem um jeito de ser. E esse jeito que ele tem, esse seu caráter, essa sua personalidade, é que o predispõe a apresentar os sintomas da depressão. Não sou contra remédio, não sou contra a medicina tradicional, mas eu acho que é um exagero que se faz hoje em dia. Essa visão que eu vou apresentar para vocês hoje aqui tem a finalidade de mostrar esse olhar, o que está por trás disso. Então, muito bem. Estima-se, como está escrito ali, uma fonte, uma informação baseada num texto que foi resgatado da internet, mais de 450 milhões de pessoas têm depressão no mundo. Isso aquelas que passam por um médico e recebem um diagnóstico. Porque muitas nem vão ao médico, então elas não fazem parte da estatística. Estima-se hoje que tem assim aproximadamente mais de 1 milhão de suicídios por ano no mundo, principalmente provocado pela depressão. Principalmente pela depressão. E esses dados estatísticos de mais de 1 milhão já são dados até de 2, 3 anos atrás. A depressão ela tem causado mais suicídios no mundo, mais suicídios, mais mortes do que todas as guerras juntas. Todas as guerras juntas. No Brasil, que é considerado um dos países mais depressivos da América do Sul, o Brasil, 20 pessoas por dia tentam se suicidar. Uma consegue. Então, é importante a gente considerar essas estatísticas, mesmo porque elas são baseadas em pesquisas sérias que são feitas. Como eu disse, né, mais de 1 milhão de suicídios por ano. E isso tem provocado, assim, uma questão que se tornou até um caso de saúde pública, em virtude do número crescente
de pessoas que se suicidam na fase da adolescência. Nos últimos 10 anos, cresceu muito o número de suicídios em adolescentes. E a gente vê crianças até depressivas, apresentando aqueles sintomas de depressão. E vocês sabem que existe um consenso, até entre os médicos, psicólogos, profissionais da saúde, mas que tem essa visão tradicional, até entre eles, já existe um consenso de que, na verdade, os medicamentos não conseguem curar a depressão. Porque a gente tem notícia e tem conhecimento de pessoas que já fazem uso de medicamentos, às vezes, há mais de 10 anos. Por que elas não se curam da depressão? Se as pessoas não conseguem curar-se da depressão usando esses medicamentos, das duas, uma. Ou o medicamento é ineficaz para se curar essa depressão, mas os testes randômicos realizados por vários centros de pesquisa no mundo provou a eficácia do medicamento na regularização desses hormônios cerebrais. Então, o remédio é eficaz para harmonizar a produção desses hormônios. Mas se a pessoa tomar esse remédio, que é considerado eficaz, e ela continua depressiva, sobrou uma outra hipótese: a pessoa não é doente. Certo? Então, existe esse consenso, até mesmo entre os profissionais tradicionais, de que realmente os medicamentos antidepressivos, como até os ansiolíticos, eles são muito eficazes na atenuação dos sintomas, mas as pessoas não conseguem encontrar uma cura. Por isso nós estamos aqui trazendo para vocês esse olhar de que a depressão não é uma doença. Mas antes da gente entrar na depressão propriamente dita, que nos interessa estudar, eu preciso explicar para vocês que existem 3 tipos de depressão. Existe uma depressão que a gente chama de endógena. O que é uma depressão endógena? Porque existem certas doenças orgânicas, porque endógena significa que vem de dentro. Existem certas patologias orgânicas, principalmente aquelas doenças autoimunes, como por exemplo diabetes, lúpus, aquele outro hipotiroidismo. Então, por exemplo, uma pessoa com hipotiroidismo, deficiência na produção dos hormônios tiroidianos, então essa pessoa que tem esse problema, ela pode apresentar sintomas de depressão. Ou seja, o hipotiroidismo, se não estiver sendo tratado, pode fazer com que a pessoa apresente sintomas de depressão. Tanto que quando o paciente surge no consultório com a queixa de depressão, eu sempre pergunto: você já fez exames para avaliar se existe algum comprometimento no organismo, alguma doença autoimune, alguma coisa assim? Porque às vezes a pessoa apresenta esses sintomas e são provocados por essas doenças. Essas pessoas, às vezes, elas podem até estar usando medicamento antidepressivo para atenuar aqueles sintomas. Mas essa pessoa ela não é depressiva na acepção do termo. Não, aqueles sintomas é por conta daquela patologia. Uma vez que você regulariza, por exemplo, o hipotiroidismo com a prescrição de algum hormônio sintético, substituindo aqueles hormônios que não estão sendo produzidos pela sua tireoide, uma vez que você começa a fazer uso desses medicamentos, os sintomas de depressão vão desaparecendo. Ela volta ao seu estado normal, emocional. Certo? Então, nós dizemos que essa pessoa ela não é depressiva. Aqueles sintomas é em decorrência da doença. Aí existe uma outra depressão que a gente chama de exógena. O nome diz exógena, está fora de nós. Então, existem certas situações da vida e como cada indivíduo lida com elas, com essas situações da vida, que podem provocar sintomas de depressão. Por exemplo, a perda de um ente querido, um revés da fortuna, um abandono, uma calúnia. Então,
por exemplo, uma pessoa que perde um ente querido, ela pode e vai apresentar aquela tristeza constante que se confunde muito com os sintomas da depressão. Então, enquanto aquela pessoa estiver realizando o seu luto, que varia mais ou menos entre 6 meses e 1 ano, enquanto a pessoa está realizando o seu luto, ela pode apresentar aqueles sintomas, pode até fazer uso de um antidepressivo para atenuar seus sintomas mais agudos e graves, mas passado esse tempo da realização do luto, ela vai voltando ao seu estado normal e aqueles sintomas desaparecem. Ou seja, a pessoa não é depressiva, aqueles sintomas foram em função da situação que ela está enfrentando, certo? Muito bem. Agora existe uma outra depressão, que é essa que nos interessa estudar, que é a que a gente chama de depressão congênita. Congênita significa que você já nasceu daquele jeito, certo? Você já nasceu, vamos dizer, depressivo. Então você nasce com aquilo. Bom, se você nasceu depressivo, da onde você trouxe isso? Às vezes a gente se admira dizer que alguém já nasceu depressivo. Sim, a gente vê crianças depressivas, adolescentes depressivos, tanto que até muitos se suicidam, infelizmente. Então a pessoa já nasce daquele jeito. Se ela nasceu assim, de onde que ela trouxe? Será que seria possível? Pergunto a vocês. Vocês acham que seria possível a gente herdar, por exemplo, do nosso pai, ou do nosso avô, ou de um ancestral qualquer? Será que seria possível nós herdarmos a depressão? Ou será que seria possível eu transmitir aos meus descendentes, meus filhos, meus netos, a depressão? Se eu sou uma pessoa depressiva, eu posso transmitir isso para alguém da minha família? Vocês acham que é possível? O que vocês acham? Já pensaram nisso? O espírito plasma no corpo. Como? O espírito plasma no corpo. Na realidade, são espíritos afins, né? O pai e o filho têm uma afinidade, e na realidade as questões que vêm de outras vidas, o espírito que é depressivo plasma no corpo. E a herança genética vem pela afinidade. Então nós podemos herdar geneticamente Sim. no nosso DNA a depressão? Sim, podemos. Porque o espírito que plasmou. Vocês já ouviram falar do projeto Genoma? O projeto Genoma foi um projeto que envolveu vários países do mundo, inclusive o Brasil fez parte, e o presidente desse projeto era Francis Collins. E ele terminou esse projeto, acho que foi em 2003, levou mais de 10 anos. Esse projeto pretendeu estudar todos os nucleotídeos para saber qual é a finalidade de cada gene humano, tudo do DNA, para descobrir para que cada gene nosso serve. Vocês imaginam o trabalho que não foi realizar um projeto desse. Gastaram milhões de dólares. E vocês sabem o que é que eles descobriram no final do projeto? Que o nosso código genético, o genoma humano, é 99% igual de um caroço de milho. Vocês já viram um milho depressivo? Com raiva? Não tem, né? Nós não conseguimos herdar características de personalidade. Esse jeito que eu sou, essa personalidade que eu tenho, eu não herdei de ninguém. Eu herdei de mim mesmo. Por quê? Nós somos um espírito e estamos num progresso milenar, num trabalho de construção de nós mesmos. Eu até costumo dizer que hoje, atualmente, nós somos o resultado melhor de nós mesmos.
nós já fomos pior que isso. Hoje nós somos melhor. E a gente vem se construindo ao longo dos milênios. As histórias que a gente viveu no passado, os dramas, os amores, as tragédias. E como a gente foi lidando com tudo isso ao longo do tempo, os vários personagens que nós fomos na história, todas essas histórias que vivemos, as situações pelas quais passamos, as dificuldades que enfrentamos, o convívio com pessoas de diferentes tipos, foi construindo essa pessoa que eu sou hoje. Ah, não, eu sou assim, desse jeito que eu sou, porque meu pai me abandonou quando era criança, minha mãe não ligava para mim, não. Eu sou desse jeito porque eu escolhi ser desse jeito. Então, nós só herdamos dos nossos antepassados, nossos pais e avós, e só transmitimos para os nossos filhos e netos características físicas, cor do cabelo, jeito de andar, sorrir, falar, cabeludo, careca, herdamos isso. Características de personalidade nós não herdamos de nós mesmos. Então, nós estamos dizendo, estamos afirmando aqui, que a pessoa depressiva, esse traço de personalidade que ela possui, que a predispõe à patologia da depressão, ela já traz esse traço do seu passado. Ela se construiu assim. Isso a gente sabe, porque a doutrina espírita nos explica isso muito bem. Nós nos construímos assim. Somos do jeito que somos, porque nós nos fizemos desse jeito. Então, a nossa vida é como se fosse um edifício que a gente vem construindo. E a cada história que a gente vai vivendo é como se fôssemos acrescentando tijolos, ornamentos, telhado. E esse edifício que está aí, não, eu que construí desse jeito. Esse é o edifício da minha personalidade. E a gente vem tentando arrumar ele. Vem tentando melhorar a pintura, trabalhar mais a aparência. Esses somos nós. Então nós estamos dizendo que a pessoa depressiva, ela já traz esse traço de personalidade dela do passado. Ela se construiu assim. Então, nós estamos dizendo que existe um olhar da depressão do ponto de vista da ciência oficial, organicista, que considera o depressivo como oriundo de mau funcionamento na produção de hormônios serotoninérgicos, ou seja, hormônios que têm a ver com o humor. Mas nós estamos então apostando que, na verdade, a depressão tem a ver com a reencarnação, porque está ligado a nós mesmos. Então, estamos aqui estabelecendo a hipótese das nossas vidas passadas na construção desse ser que eu sou e me predispor a ser daquele jeito que eu sou. Então, nós estamos dizendo o quê? Que a depressão vem do passado, das nossas vidas passadas. Muito bem. Pergunto para vocês. Vocês acham que a reencarnação é um castigo? Não? O que é a reencarnação? Oportunidade. Se melhorar, com a oportunidade de aprender, crescer, evoluir. É isso? Concordo? Muito bem. Então vocês acham que a gente pode comparar a reencarnação com uma escola? Sim. Pode, né? Porque na escola também a gente faz a mesma coisa. Muito bem. Vocês acham que estudar é um castigo? Quem aqui já repetiu de ano? Quem já repetiu de ano sabe que estudar se tornou um castigo. Por quê? Caramba, eu tenho que fazer aquele ano novamente. As mesmas lições, os mesmos professores, a vergonha de ter ficado para trás, os amiguinhos foram subindo de classe, foram para andar de cima, eu fiquei. A vergonha também de, não ter correspondido às expectativas das pessoas que esperavam tanto de mim.
Então eu nem me interessei, não estudava, não entregava um trabalho, tirei nota baixa. E ainda a responsabilidade de se sair bem, porque está fazendo de novo. Concordo que nesses casos estudar é um castigo? Muito bem. Voltando para a reencarnação. Quando então que reencarnar é um castigo? Quando a gente repete de ano. Quando a gente tem que fazer de novo aquela lição que ainda não aprendeu. E vocês vão dizer, eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos nós aqui somos repetentes. Nós estamos aqui tentando acertar, muitas vezes, coisas que a gente vem tentando e não consegue. Muitas vezes é aquela maledicência que eu não consegui tirar da minha vida. Muitas vezes é aquela dificuldade de me perdoar aquela pessoa que reencarnou novamente do meu lado. Muitas vezes é você parar de você ser uma pessoa tão teimosa, exigente, egoísta. E a gente não consegue, porque não é fácil. E aí a gente repete de ano. Aí tudo bem, não tem problema. Você vai voltar de novo, vai tentar de novo. Até a gente aprender. Quando a gente aprender, a gente não precisa mais daquela lição, porque já aprendi. Tanto isso é verdade que no livro Conduta Espírita de André Luiz tem uma frase que ele diz assim: após uma dificuldade, aguarde outra. Por quê? Porque ele demora para aprender. Então, se a reencarnação é uma escola, quem são os alunos? Nós. E as lições são as dificuldades, os contratempos, as dores, os problemas. Essas são as lições. E enquanto a gente não aprender aquela lição, ela vai continuar se repetindo. Isso não é castigo, assim, do ponto de vista divino. Deus não está nos castigando, somos nós mesmos, que estamos repetindo as lições porque não conseguimos aprender ainda. Aí eu vou até contar uma história para vocês. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas contei bastante gente nova. Se eu contei, os que estão novos vão ouvir pela primeira vez. É a história da Dona Maria. A Dona Maria era uma pessoa muito simples e de muito bom coração. Ela se casou com o seu João e tiveram 4 filhos. Quando nasceu o último filho da Dona Maria, o seu João abandonou ela. Ele disse que encontrou uma outra moça que se apaixonou por ela, disse que era sua alma gêmea. Devia ser espírita. E aí, ele deixou a Dona Maria sozinha com os 4 filhos. E a Dona Maria era uma pessoa muito simples, ela mal sabia ler e escrever. Como que ela ia criar e cuidar daquelas crianças pequenas? Então ela foi fazer a única coisa que sabia, que era justamente lavar roupa. E ela começou então a lavar roupa ali para as pessoas que faziam parte ali da sua vizinhança. Às vezes ela ia na casa das freguesas lavar roupa, às vezes ela levava roupa para lavar em casa. E ela se tornou ali no bairro conhecida como a Dona Maria Lavadeira. E ela lavava roupa de sol a sol para cuidar daquelas crianças, para dar sustento para elas, dar estudo. E ela era muito, mas muito trabalhadora mesmo. Mas ela tinha um grande defeito, que felizmente nós não temos. A Dona Maria era muito reclamona. Ela reclamava demais. Reclamava muito. Ela falava assim: ai meu Deus do céu, que tenho que lavar roupa o dia inteiro. E ela culpava o marido por tudo que ela estava passando, e cuidar daquelas crianças. Embora ela fosse trabalhadora e tivesse um bom coração, ela reclamava demais. Felizmente nós não fazemos isso. Nós temos a maior paciência, nós espíritos, né? E aí a Dona Maria, às vezes, ela se surpreendia pensando assim: puxa vida, olha, se é verdade o que os espíritas dizem, que tem reencarnação, na outra reencarnação eu quero ser uma princesa. E ela dizia assim, se pegava nisso pensando essas coisas. E a vida seguiu. E de vez em quando ela pensava essas coisas, e a vida foi indo, as suas crianças cresceram, se tornaram adultas, se casaram, a Dona Maria envelheceu e morreu. Aí morreu,
foi para o mundo espiritual e de repente ela se surpreendeu porque ela se viu num lugar muito feio, inóspito, sabe, escuro. Mas logo ela foi recolhida, porque a Dona Maria, ela tinha um bom coração, sabe? Ela não tinha maus instintos, era só reclamar. Felizmente nós não reclamamos. E aí Dona Maria foi recolhida, foi levada para uma colônia bonita, cheia de flores, um céu azul maravilhoso, cheio de passarinhos. E a Dona Maria logo se recuperou. E aí então ela foi fazer um curso de como viver no mundo espiritual. Porque a gente às vezes passa tantos anos aqui encarnados na Terra, que a gente esquece como é que é viver lá. E a gente tem que, quando volta, tem que fazer um curso para aprender a conversar pelo pensamento, aprender a volitar, se deslocar pelo pensamento. Então a gente não sabe, esquece, aí tem que reaprender. E vai reaprender, e ela foi fazer esse curso. E ela estava então, a Dona Maria, no seu primeiro dia de aula. Vocês imaginam a Dona Maria sentada assim, junto com os colegas, né? Mais ou menos assim, numa situação como essa, aguardando em expectativa a entrada do professor, seu décimo. Já sabiam. O marido dela. Não é o marido dela. Eu estava falando que esse é o marido dela. O Divaldo que conta uma história assim. Ele conta uma história, o Divaldo, que toda vez que ele ia fazer, não é o Divaldo, não. É um outro palestrante famoso, já desencarnado. Ele, toda vez que ele ia fazer palestra, ele viu um sujeito sentado lá no fundo, aquele senhor ali, sentadinho ali, observando as palestras dele. Ele fazia aquela palestra comigo, ele tinha o dom da palavra, falava do amor, da paz, do perdão, da fraternidade, e o homem escutando. Tá? Quando terminava a palestra, todo mundo ele ia embora, e o pessoal vinha cumprimentar ele, vinha abraçar ele, e o homem saía embora. Aí às vezes ele ia para uma outra cidade e ele sentava, começava a fazer a palestra, o sujeito sentado lá no fundo, observando atentamente para ele. E assim passou muito tempo, né? Até que ele desencarnou, e como ele era uma pessoa que mais pregava do que fazia, ele passou uns apuros no mundo espiritual. Ele foi lá para o Vale dos Espíritas e sofreu um pouco e tal, aí se recuperou, fez o corrido. Aí também estava no primeiro dia de aula, quem entra era o professor. O professor era o sujeito, estava sentado lá no pé. Ele ficou admirado, ele ficou olhando, como que pode? Acabou a aula, ele foi lá falar com o professor, tudo bem, professor? Puxa, você que abraçou, o professor abraçou ele exclusivamente. Puxa, como gostava das suas palestras, eu me lembro de você, disse ele. Eu me lembro que você sentava lá no fundo. Nossa, mas eu adorava as suas palestras, eu prestava muita atenção. Puxa, mas como é que você conseguiu assim uma evolução tão grande? Eu simplesmente fazia o que você mandava. Mas voltando para a Dona Maria, então ela estava sentada no seu primeiro dia de aula, todos em expectativas, aguardando a entrada do professor. Então o professor entrou com seu assistente, e logo na entrada, todos perceberam que se tratava realmente de um espírito esclarecido, amoroso, iluminado. Todos ficaram assim, e o professor cumprimentou a cada um, chamando-os pelo nome. A aula transcorreu maravilhosamente bem. Quando terminou a aula, todos os alunos saíram e a Dona Maria ficou sentada. Esperou todos saírem, ela se levantou. Professor Décio, gostaria de conversar com o senhor. Pois não, pode sentar aqui, vamos conversar. O que eu posso ajudar? Então, professor, sabe, eu agora sei, eu estou aqui no mundo espiritual, e já não tem nem mais como ligar isso, eu sei que existe reencarnação, eu sei como é que funciona esse esquema todo, e o senhor pode ver na minha ficha que na última reencarnação que eu vi, eu passei a minha vida inteira pagando culpa. O senhor pode olhar na minha ficha e deve estar anotado aí, porque ela ficou sabendo lá que existia uma ficha no mundo espiritual. Eu não sei se a Carol falou. A Carol falou para vocês essa ficha? Falou? Se ela não falou, olha pessoal, tem uma ficha lá no mundo espiritual. Está tudo escrito lá, em número de horas. Eu falo mesmo dessa ficha.
E aí, a dona Maria, sabendo da existência dessa ficha, falou para o professor Décio: você pode olhar a minha ficha, eu lavei a roupa a minha vida inteira. Ah, minha irmã, mas o trabalho é louvável. Nós precisamos trabalhar, porque o trabalho evolui, faz a gente crescer, ocupa a nossa mente. Eu sei de tudo isso, mas por conta disso, professor Décio, eu queria que o senhor arrumasse para mim, porque eu não quero mais voltar para a roupa, eu quero botar uma princesa. Aí o seu Décio, o professor Décio, paciente, foi lá buscar a ficha da dona Maria. Aí foi buscar a ficha dela e veio com a ficha dela na mão. Mas, obviamente, pessoal, lá a ficha nossa no escritório não é um pedaço de papel com anotação, é um tablet holográfico. Então ele acendeu um negócio assim e as informações vieram do ar. Assim. Ele começou a observar, né, as anotações referentes à dona Maria na sua ficha. O senhor pode olhar aí, professor, o senhor pode olhar que eu passei a minha vida inteira lavando roupa. Aí o professor chegou: de fato, dona Maria, está aqui até em número de horas. Olha, a senhora passou 60 mil horas da sua vida lavando roupa. Então, professor, por favor, me consiga que eu possa voltar uma princesa. Aí foi chegando o resto da ficha, porque não tinham anotações só relativas ao número de horas que ela passou lavando roupa. Tinha outras anotações, porque está tudo anotado lá. Horas gastadas, que foram gastas no lazer, horas que foram gastas lavando roupa, horas que foram gastas reclamando, horas que foram... Está tudo anotado lá. A nossa também. E aí então ele falou assim: olha, minha irmã, infelizmente, não vou poder atender o seu pedido. Mas por que, professor? Você pode olhar aí, está escrito aí. Sim, de fato, está aqui o número de horas que a senhora passou lavando roupa. Mas aqui tem tanta reclamação da roupa que a senhora lavou que a senhora vai ter que voltar e lavar de novo. Agora me fala, é um castigo ou não é? É um castigo. Bom, então, eu ainda não acabei nem falando da depressão ainda. Então, pessoal, agora nós vamos entrar no cerne da questão. Observem bem, eu estou aqui dizendo que a depressão, ela se estabelece na vida do indivíduo. Olha, que me desculpe pessoas que estiverem aí, que são depressivas, né? Eu não quero ferir a suscetibilidade de ninguém, pelo que eu vou aqui apresentar para vocês hoje. Mesmo porque eu gosto sempre de repetir isso. Eu não sou um guru, eu não sou um profeta aqui, não sou um sacerdote que vocês devam acreditar cegamente. Reflitam naquilo que eu vou expor. Analisem, vejam se faz sentido, se é coerente. Se não for, esquece o que eu falei. Mas se for, usem isso para se tratar, se melhorar e curar a sua depressão. Então eu estou afirmando que existe um caráter pré-mórbido que predispõe um indivíduo a se tornar um indivíduo depressivo. Certo? Existe um caráter pré-mórbido. O que é caráter? Caráter é um conjunto de qualidades e de defeitos que nós trazemos do nosso passado. Essas qualidades e defeitos que eu tenho, que você tem, você, ninguém colocou isso em você. Isso você foi construindo de você. Existem, que eu considero, 8 traços negativos de caráter que são principais. São orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, impaciência, intolerância, arrogância e prepotência. Vou repetir para vocês gravarem: orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, impaciência, intolerância, arrogância, prepotência. 8 traços negativos que fazem parte do nosso caráter, da nossa personalidade. E todos esses traços negativos nós possuímos. Todos nós. Não importa se você é o passista, se é o médium principal, se é o presidente do centro, se é o orador mais importante, não. Todos nós possuímos. Só que, obviamente,
obviamente, cada um, né, num determinado grau. Uns mais, outros menos, um mais isso, outro mais aquilo, e assim por diante. O nosso desafio, enquanto aqui encarnados e até desencarnados, é nós trabalharmos esses traços negativos de caráter. Trabalharmos isso. Para ir diminuindo a sua intensidade na nossa personalidade, até nós extinguirmos eles de vez. Claro, vai demorar aí muitos séculos, mas esse é o objetivo. Evolução, aprimoramento, crescimento, é isso. É nós arrefecermos a intensidade dos nossos traços negativos de caráter e expandirmos os traços positivos, as nossas qualidades, certo? Muito bem, então eu estou dizendo para vocês que existe um desses 8 que eu falei, existe um deles que predispõe a pessoa a ser depressiva, e eu vou agora mostrar ele para vocês. É um palavrão, mas eu preciso dizer. Prepotência. É assim: todo depressivo é prepotente, mas nem todo prepotente é depressivo. E eu vou explicar para vocês. Mas antes, eu gostaria de saber se vocês sabem o que quer dizer isso. O que é uma pessoa prepotente? Sabe? É muito importante a gente saber o significado das palavras, saber o que ela quer dizer e o que ela tem a ver comigo. O que é uma pessoa prepotente? Pode falar. Alguém sabe? Achar que tem razão em tudo? É mais ou menos isso. É o dono da verdade, é o dono que sabe, não aceita sugestão, opinião do outro, Aí pode se confundir com arrogância. Sim. Então, o arrogante é aquele indivíduo que se acha mais que todos. Sabe, o nariz empinado. Mas o prepotente, especificamente o prepotente, é aquele sujeito que quer as coisas sempre do seu jeito. Esse é o indivíduo prepotente. O indivíduo que quer tudo do seu jeito. Vocês já logo viram, então, todo mundo é prepotente. Por que não quer as coisas do seu jeito? Eu quero, né? Eu quero que as coisas sempre aconteçam da forma que eu quero que aconteça. Eu quero que as pessoas sempre ajam da forma que eu acho certo. Eu quero. Mas e quando não é? Vocês pensarem no nosso dia a dia, na nossa semana, no nosso mês, um monte de coisa vai ser do jeito que eu quero. Vai acontecer da forma que eu espero. Mas um monte não. Um monte de gente vai agir da maneira que eu quero que haja, mas um monte não vai. E aí? Então, se eu sou muito prepotente, se meu nível de prepotência, de exigência é muito alto, eu tenho dificuldade para lidar com aquilo que me contraria, que não é do jeito que eu quero, com a pessoa que não age da forma que eu espero. Eu tenho dificuldade em lidar com isso, certo? Então, essa é a pessoa prepotente. Entenderam direitinho? Tá. Então, agora nós vamos fazer uma análise psicológica, tá? Nós vamos imaginar aqui um indivíduo aqui na frente. Então, vamos imaginar, hipoteticamente, vamos imaginar que tem uma pessoa aqui. Eu vou dar até um nome para essa pessoa, Ranzonildo. Ranzonildo. Senhores a razão. Não, é Ranzinza. Então, vamos imaginar que tem aqui o Ranzonildo. O Ranzonildo é um cara muito prepotente. Nós vamos estudá-lo aqui, vamos fazer uma análise psicológica, vivencial dele, para nós descobrirmos por que ele ficou depressivo. Tá? Então, preliminarmente, inicialmente, vamos considerar aqui um indivíduo muito prepotente, o Ranzonildo. Ele se prestou a participar dessa nossa apresentação meio contra a vontade, porque ele vai se expor aqui,
Mas tudo bem, ele está aqui numa boa, ele vai participar. Muito bem, o Ranzolino é um cara muito prepotente. Pergunto, o que a vida faz com ele? Imagine então, sujeito muito prepotente, quer tudo do seu jeito, certo? O que a vida faz com ele? Isso, muito bem, ó, não satisfaz suas expectativas, certo? A vida não satisfaz. Não adianta eu reclamar, não adianta eu me jogar no chão, não adianta eu chorar, não adianta eu dizer que eu sou vítima, não adianta eu dizer que eu mereço, porque a vida não vai fazer o que você quer só porque você quer. Ela vai passar em cima de você igual um trator. Porque o que tiver que ser, vai ser. O que não tiver, não vai. Então, a vida não vai satisfazer as expectativas do Ranzolino. Certo? Isso provoca o que nele? Satisfação. Hã? Mais satisfação. Sim, quase saiu lá. Uma sensação de fracasso. Porque ele quer as coisas do jeito dele, e ele não vai obter isso, e ele vai ter uma sensação de fracasso, assim como se a vida estivesse lhe negando a oportunidade de ser feliz. Sensação de fracasso. Muito bem. Então imagina o Ranzolino, muito prepotente, tem dificuldade de lidar com a contrariedade, a vida não satisfaz suas expectativas, só porque ele quer. Isso provoca nele uma sensação muito grande de fracasso, e essa sensação de fracasso provoca o quê? O que ele está sentindo? Raiva. É o que ele sente. E é o que nós sentimos. Se você fizer uma retrospectiva da sua semana, e se você procurar se lembrar das vezes em que você ficou com raiva, ou ficou magoado, ou ficou enfesado, ou ficou irritado, que é tudo a mesma coisa, tá, pessoal? A gente fica inventando palavras novas, mas é tudo raiva, tá? Então, se você fizer uma retrospectiva e procurar se lembrar dos momentos que você sentiu isso, raiva, você vai perceber que foi por conta de alguma contrariedade. Alguma coisa aconteceu que não foi do jeito que você queria, que esperava. Ou alguém agiu da forma que você não acha certo. Ficou com raiva. Muito bem, raiva. Então o Ranzolino está aqui, sujeito prepotente, a vida não satisfaz suas expectativas, isso gera uma sensação de frustração, essa frustração provoca uma raiva nele. Fica com raiva. Muito bem. E o que isso provoca? A raiva? Isso é o que a raiva faz. A raiva é como se fosse aquele botão do rádio que a gente vira e desintoniza ele. Para você desintonizar uma estação de rádio, você não precisa virar até o final. Não, basta virar um pouquinho assim, já perdeu o sinal da estação. Então, a raiva é o sentimento capaz de fazer isso. Então, é como se nós estamos lá com a vibração do 10º andar, e aí ficamos com raiva, a nossa vibração despenca lá no subsolo. Então, é isso que a raiva provoca. Só que tem um detalhe: quando nós ficamos com raiva, nós nos tornamos agressivos. Porque não existe raiva sem agressividade. A agressividade faz parte, é a expressão do sentimento. Quando ficamos com medo, nós nos encolhemos, fugimos, é a expressão do medo. Quando ficamos felizes, alegres, saímos cantando, vamos para o shopping gastar dinheiro, isso é a expressão da felicidade. Quando ficamos com raiva, nos tornamos agressivos, certo? Mas tem dois tipos de agressividade. Existe a pessoa que é heteroagressiva e existe a pessoa que é autoagressiva. É aí que mora a diferença que estabelece os sintomas de depressão. O heteroagressivo é aquela pessoa que, quando fica com raiva, explode, briga, xinga e fala a verdade para a pessoa e tal. Mas dali 5 minutos, abraça ele, vamos tomar um café, o outro até olha assim.
ele pôs tudo para fora, brigou, xingou, quebrou, passou a raiva, passou a agressividade. O autoagressivo não. O autoagressivo é aquele que joga a agressividade, a raiva para dentro dele. Então ele não explode, não briga, não xinga, ele vai engolindo aquilo. Esse é o autoagressivo. Esse é o rançonil. Autoagressivo. E ele vai engolindo aquilo, até como se fala popularmente, engolir o saco, né? E transforma a barriga num brejo. Então ele vai engolindo aquelas emoções nefastas, aquela mágoa, aquele ressentimento, ele vai engolindo. E isso acaba desestabilizando ele psiquicamente. E favorece o quê? Quando a gente altera a nossa frequência vibratória, a gente favorece o quê? Vocês sabem. E isso, a influência espiritual, a atuação de presenças. As presenças são os nossos desafetos do passado, que a gente chama no centro aqui de obsessor. Então, os nossos desafetos do passado, eles só ficam esperando esse momento em que a gente vai ficar com raiva. Porque nesse momento que a gente fica com raiva, a gente se torna vulnerável. É como se a gente abrisse as portas do nosso campo psíquico para eles virem e nos influenciar através dos pensamentos, né, que são os distúrbios de realidade. Então a pessoa pode ter até delírios, né, ou através distúrbio da senso-percepção, há pessoas que veem os espíritos, ouvem os espíritos, sente a aproximação deles. E isso é proporcionado, essa influência espiritual negativa, por conta dos sentimentos de raiva, da desestabilização psíquica que a raiva provocou. Então, por exemplo, você vem no centro aqui, tomar um passe, vou lá no Jesus da Caridade hoje, que eu não estou bem, hoje estou mal para caramba, estou me sentindo tão mal, uma pressão, minha nuca, sabe, um mal-estar. Vou lá no centro, ele está sendo vítima de seu obsessor. E o sujeito é um sujeito depressivo, vamos imaginar. E ele vem se sentindo mal, com vontade até de tirar a própria vida. Porque o obsessor fica lá no ouvido dele. Viver assim é melhor morrer. Acaba com tudo. Viver assim é triste. Está vendo? Ninguém faz o que você quer, ninguém atende às suas expectativas. Você fica aí tentando ser feliz e a vida te nega a possibilidade de ser feliz. Fica soltando isso no meu ouvido. E eu não ouço com o ouvido, ouço na minha mente. Eu acho até que é pensamento meu. E aí, o que acontece? Eu vou no centro, vou lá, eu vou. Aí entra, senta ali, e aí vem o orador aqui e vai falar do amor, vai falar da paz, do perdão. E ele começa a ficar embevecido com aquelas palavras começam a fazer uma mudança psíquica nele. E ele começa a alterar a sua transformação no pensamento e das emoções. Aí depois terminou a palestra e vai tomar um passe. Aí ele é encharcado com aquela energia positiva, aqueles fluidos bons que envolvem e tal. Aí ele pega e sai do centro, parece que está pisando nas nuvens. Uma outra pessoa. E aí quando ele sai do centro, o obsessor ficou lá do lado da esquina, esperando ele. Porque o obsessor vai o obsessor não vai entrar no centro. Vai entrar lá e vai aprender. Vão me mandar para outro planeta. Aí ele fica do outro lado lá. Aí quando o sujeito sai do centro, o resolvido sai do centro, e o pessoal fica procurando, cadê ele? Aí o amigo dele diz, aqui não. Mas aquele foco de luz, e agora? Não se preocupa, ali na esquina vai apagar. Basta uma contrariedadezinha que a gente já sintoniza a estação, a vibração do espectro. Então, o que provoca isso, né, essa raiva, é tudo isso. E existe, além disso, da influência espiritual nos pensamentos, existe a influência espiritual no corpo físico, o envolvimento orgânico, a influência espiritual que afeta nosso corpo, que são provocados pela manipulação
manipulação do ectoplasma. O ectoplasma é o fluido que todos nós possuímos. Isso aqui é uma outra palestra, falar sobre o ectoplasma. Então, o ectoplasma é como se nós doássemos essa energia que nós temos para o próprio obsessor, para o desafeto do passado vir e provocar esses sintomas físicos, que é o que sente o depressivo. Uma fraqueza, que não tem vontade nem de sair de casa, um cansaço, que não quer nem sair da cama, um desânimo, que não tem prazer em mais nada da vida, e uma angústia, que parece que não passa. A angústia não é sentimento, é uma sensação física. A angústia é aquela pressão no peito, aquele bolo na garganta, aquele bolo esofágico aqui, sabe? Que tem vontade de parece que vão morrer. E é isso que as presenças provocam. E é quando muitos acabam dando cabo da própria vida, porque os sentimentos que aparecem depois disso é o sentimento de vitimização, que a vida não dá para mim o direito de ser feliz, ele não vê saída, aquela falsa tristeza que o depressivo sente, porque o que o depressivo sente não é tristeza, é uma falsa tristeza. Na verdade, o que ele sente é raiva, mas como ele não é um hétero agressivo, como ele não joga aquela raiva para fora, muitas vezes ele se confunde, ele acha que está triste, porque ninguém duvida que alguém está com raiva quando ele vem brigando com alguém. Puxa, aquele cara está com raiva, hein? Mas quando a pessoa engole aquela agressividade, muitas vezes ele aparenta até uma passividade, mas na verdade ele está com raiva, né? E aí surge a sensação de uma tristeza, mas não é tristeza, e as ideias autodestrutivas. E o que isso provoca? Uma sensação muito grande de impotência. E essa impotência diante da vida, diante das coisas que ele gostaria que fosse do jeito dele e não são, mais frustração e mais raiva. E isso acaba virando um círculo vicioso, ininterrupto, que não passa. E a pessoa acaba às vezes se entupindo de remédio antidepressivo e ela não consegue a cura que ela tanto deseja. Por que ela não consegue? Porque ela não é doente. Na verdade, o que provoca tudo isso aí é a prepotência. Então ele teria o quê? Para se curar? Eliminar a prepotência, certo? Mas isso é impossível. Deixar de ser prepotente vão levar ainda muitos séculos. Mas nós não precisamos ser tão prepotentes. Nós não precisamos ser tão exigentes como somos, tão teimosos como somos. Nós podemos arrefecer esses quadros negativos da nossa personalidade, que nós vamos mudar a nossa vida. Então, para encerrar, nós estamos até adiantados da hora, para encerrar, eu vou deixar com vocês uma receita, porque a gente gosta de receita, né? A gente vai no médico e não dá receita, aí esse médico não é bom, então, eu sabendo disso, preparei para vocês uma receita de como se livrar da depressão. Quem for depressivo, como se livrar de uma doença, de uma enfermidade, tanto física como psicológica. Então eu vou deixar essa receita, tá? Essa receita ela é composta de 4 ingredientes, fáceis de encontrar, mas se vocês usarem esses ingredientes e executarem essa receita, eu garanto para vocês, garanto aqui, que vocês vão se curar da depressão. Então a receita é a seguinte: primeiro, transforme dificuldades da vida em oportunidades de crescimento. Segundo, seja brando e resignado, sem se sentir fraco ou fracassado. Terceiro, querer as coisas do nosso jeito nem sempre é possível, necessário ou inteligente. Quarto, quando nada der certo, perdão resolve tudo. Pessoal, pela paciência, obrigado.